Eu vendo aí no, na internet uma argumentação que já há um tempo atrás, até não fiz vídeo sobre isso, acabei esquecendo. Mas sobre a questão dos fake masters, né? Sobre a questão de mestres que são desmascarados. No meu caso, não. E sou ainda um pregador, eu não sei tudo. Eu sempre admiti que eu não sei tudo. Então, quer dizer, não é porque o sujeito eventualmente é professor que ele tem a obrigação de saber tudo. Nem que ele seja responsável pelo ministério, justamente, responsável pelo ministério, é, avisa para as pessoas que não sabem tudo. E aquela coisa, em relação à questão, eles interpretaram o que eu queria, acho que eu já um pouco falei sobre isso no canal, mas agora a questão se coloca de outra forma. Né? Eles estavam interpretando o que eu queria pedir para as pessoas, que eventualmente elas trabalhassem. Não, porque eu não queria fazer isso como teste espiritual. Eu estava fazendo isso porque eu entendi que era informação verdadeira. Não, eu não sabia da situação ali de Paulo e dos Coríntios, mas eu poderia ter sido corrigido. Ninguém me corrigiu nisso. Então, daí fala, por isso que falam sobre a questão de ser responsável. Não, mas então, não quer dizer, mesmo sendo responsável, não quer dizer que vocês não possam me corrigir. É só me corrigir. Então a questão da, não, daí vem com a questão da esquerda, mas é só me corrigir, não tem problema. Ou se eventualmente não é uma salvação por obras, vamos dizer assim, não tem problema, pode me falar. Né? Que eventualmente isso não seria aplicável aos demais, não tem problema nenhum. Né? Em algum momento me corrigiriam. Eu não entendi essa questão de qualquer forma, não, porque se eu sou responsável pelo ministério, eu não tenho a obrigação de saber tudo. Né? Então é isso aí. Né? Eu acho que. Daí dizem, justamente o pessoal fala também da melhor para a igreja. O melhor que eu acreditei ser o melhor naquele momento para a igreja. Então, né, não que eu não pudesse ser corrigido. Talvez eu sendo corrigido a partir daí eu poderia fazer alguma outra coisa também melhor para a igreja. Então, quer dizer, não, não vejo muita necessidade, muita necessidade de fuzuir, até porque na verdade eu não tinha nenhuma intencionalidade de, vamos dizer, de queimar pessoas. Eu falei aquilo porque me pareceu que era a melhor alternativa para as pessoas, porque a Bíblia eventualmente estava dizendo. Mas não era a minha situação. Minha situação era outra. A minha situação, sim, realmente, da questão do trabalho, porque eu não poderia usar o dinheiro de quem não quer, de quem não quer dar. Mas aquelas pessoas, no final, poderiam. Então, isso é que tem que fazer. Só que tá, é que ali havia uma outra situação mais ou menos complicada de que algumas pessoas eventualmente queriam dar coisas para eles, mas eles recebiam eventualmente dinheiro de pessoas que não queriam dar aquele dinheiro, como no caso, por exemplo, do dinheiro de impostos. Né? Então tinha um pouco essa situação. E aí que tá, eu não partia da premissa de que eventualmente seria, não aplicava os mandamentos, então eventualmente seria. Eu entendia que eventualmente era pecado você usar dinheiro de gente que eventualmente não quer dar, né? Mesmo que não seja pai e mãe. Então, outras pessoas que eventualmente pagariam impostos é um dinheiro que muitas vezes as pessoas não querem dar, elas não querem dar para esse tipo de situação. Inclusive, eu aprendi na própria igreja, né, aprendi dessa forma, no sentido de que as pessoas não devem viver de faz e tudo bem. Não, mas essa questão eu acho tranquila, não acho que era algo que não deveria ser corrigido. Só que no meu caso, eu acho que eles queriam exatamente no final fazer uma exposição, a partir já que eu estou falando para as pessoas trabalhar, eu também eventualmente teria que fazer. Só que no meu caso tinha circunstâncias, elas teriam que ser explicadas. Né? Então, é só sair falando assim não daria. O que daria para fazer, Alex, esse pensamento não é verdadeiro, porque Paulo na verdade fez isso. E se bem que ainda haveria um problema, sim, no sentido de que muitas pessoas que dão dinheiro, no caso, para esse tipo de obra pública, não quer que o dinheiro vá para esse tipo vamos dizer, de obra, né? Ou mesmo nem que elas não querem que o dinheiro se destine para isso, mas elas não querem nem pagar impostos. Então haveria essa questão também, né? Então é um pouco isso daí, tô tentando aí me resolver essa situação. Não, a questão não era eventualmente falar de mim, porque aí que tá, se eles quisessem falar de mim, eles iam ter que fazer outras curvas, né? Nem sempre tinha a questão do ânimo e teria que se fazer outros pensamentos. Mas em comparação com a questão da afirmação, era simplesmente corrigir a informação. Mas eu sou responsável. Sim, é só dizer que eu estou errado, porque eu vou continuar sendo responsável. E se eventualmente eu não. Então aí que está a grande questão. Se eu não perceber a informação, eu continuo sendo responsável. Então, é isso aí. Acho que fica essa questão
mais tranquila. Não entendo, foram me repreender, fizeram todo esse fuzuê de competitividade, pra que isso, cara? Que bobagem, não porque eu não sei o que eu pensei. Claro, era só eventualmente falar, não, mas essas pessoas recebem dinheiro de pessoas ou que são obrigadas, ou de pessoas que até querem dar, mas aí era só dizer isso, né? Era uma situação diferente. E é isso. Essa, na verdade, é a situação sob a qual nós chegamos aí agora. Em relação a falso, não. Eu trouxe conhecimentos verdadeiros, eu levei unção espiritual às pessoas. E não quer dizer que eu saiba tudo sobre a Bíblia. Eu tinha coisas a aprender. E um professor pode ser uma pessoa que não sabe tudo, não domina a sua própria matéria, como no meu caso. Então, e talvez nem hoje eu domine. Né? Então, acho que essa é a questão. Sobre a questão do trabalho, não é bem isso, porque, por exemplo, eu nunca decidi a questão da pregação, veja só, eu nunca decidi a questão da pregação de trabalho. Até onde eu lembre, eu não montei essa pregação sozinho. Então, é porque talvez havia realmente algumas pessoas ali que eventualmente eu entendo que poderiam retornar à questão do trabalho. Talvez não era uma mensagem para todos, mas era uma mensagem para alguns. Porque eu não fiz a mensagem sozinho. Independente da questão da responsabilidade, a mensagem não sou eu que buscava a palavra. Eu não escolhi a palavra para pregar. Né? Então não é questão de eu ser responsável, é questão de o que era. Quem mandava dizer. E aí era Deus ou outra entidade espiritual que mandava, e eu não decidia a palavra, mesmo quando eventualmente era para falar sobre a questão profissional. Então, eu não concordo. Tem essa também, ó. Porque algumas pessoas eventualmente ali gostariam de estar fazendo algumas coisas e não estavam. Não era, até onde eu entendo, não era uma pregação para mim, era uma pregação para as pessoas, entendeu? Então, até porque eu poderia fazer qualquer atividade. Mas eu precisaria encontrar. Então outras pessoas ali teriam mais oportunidades de fazer alguma atividade e eventualmente não se sentiam de alguma forma que não podiam. Eu não queria lançar fogo nas pessoas. Então, na verdade, não pode ser. Não é eu sou responsável. Eu não escolhi a palavra. Eu não escolhi a palavra que era lá. Eu sou menos responsável do que a entidade espiritual que eventualmente mandava eu falar essas coisas, né? E que elas não eram falsas no final, né? Porque eventualmente poderia ser realmente a caracterização do desejo de uma pessoa que queria trabalhar com alguma coisa específica e não conseguia por causa da droga ou por causa de algum outro problema. Então é isso aí, esse complemento de informação. Não sou fake master, posso ser posso ser um professor que não sabe todas as coisas e eu não tenho a obrigação de saber tudo. Então, valeu, Deus é bom.